Seja bem-vindo ao Cartola FC da Depressão e nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre a valorização no Cartola com números reais. E a gente vai montar um time aqui meio termo, tanto para valorizar quanto para pontuar. Você sabe que aqui não tem enrolação, então nós vamos começar com os goleiros, tá? Eu costumo colocar aqui sempre médias, tá? E uma das boas opções é o Everton, porém o Everton precisa de 5.5 para valorizar de acordo com parciais, tá? Então assim, eu vou confiar neles porque sempre me dei bem confiando neles, então eu vou confiar neles, tá? Então eu acho sim que ele precisa de 5.5 para a valorização. Olha, é um valor bastante elevado, tá? O Palmeiras tem uma defesa sólida, mas o Sport também ataca muito bem, então é risco, tá? Outro goleiro que eu quero citar aqui é Rossi, tá? Muito bem escalado, ele tá custando 7 cartoletas e precisa de 4.1 para valorizar, tá? O Vitória vem muito mal, faz pouquíssimos gols e aqui pode ser uma ótima alternativa sim. Rossi, goleiro do Flamengo, 4.1 para valorizar. Então, para mim essas são as duas melhores opções. Mas para valorizar, quem seria o goleiro mais fácil para valorização? E aí eu acho que é Antony e Matheus Donelli, tá? O Antony, custando 3.83 cartoletas, precisa de 2.4 para valorizar, tá? Então assim, a chance dele valorizar aqui é muito boa. E o Inter tem uma defesa boa com o Vitão ali e o Juninho, tá? Então assim, vamos ver, de repente o Cruzeiro finaliza bastante a gols, tá? E pode dar bastante defesas e ele valorizar. Outro jogador para valorizar é o Matheus Donelli. O Matheus Donelli precisa de 2.6 para valorizar. Também tem um confronto interessante, pode sair com saldo de gol e fazer algumas defesas, tá? Mas e quem que eu vou? Eu vou estar confiando no Everton, porque eu me dei muito bem na primeira rodada. Eu acredito que o Sport tem um ataque interessante, porém a defesa do Palmeiras é bastante sólida. Apesar de ter tomado 2 gols no Peru, né, contra o Sport Cristal, lá ele, no Peru, lá ele. Porém, aí o Sport, ele finaliza muito a gol, tá? Tanto é que o Rafael, do São Paulo, fez 2 defesas no Morumbi. Então assim, é um time que mesmo jogando fora de casa, ele atacou, imagina jogando em casa. Então assim, o Sport tende a sair mais pro jogo aqui e que vai ceder algumas defesas e a gente pode pontuar também com um possível saldo de gol. Não acredito muito em saldo de gol para goleiro, porque confiar em saldo de gol no Cartola é furada, tá? Pega essa dica, é furada. Aposta em média básica, aposta em goleiros que fazem bastante defesas, é melhor, tá? Se possível, como um bônus, o saldo de gol, fechado? Vamos agora pra zaga. Gente, desculpa eu estar olhando pra baixo, porque aqui tá a minha planilha, tá? Pra eu poder falar, desculpa, eu não consigo decorar tudo, tem essa dificuldade. É muito jogador, é difícil decorar tudo, tá, pessoal? Então, por favor, me entendam. Aí, vamos começar aqui com o Léo Ortiz, tá? Léo Ortiz é unanimidade na rodada, ele tem que estar no seu time. Para valorizar, ele precisa de apenas 2.6. Ele foi mal na última rodada, mas a gente tem que confiar nele. E vocês podem ver, né, que o critério para a valorização tá aparecendo jogadores baratos e que jogadores baratos, tá? Que foram mais ou menos na última rodada, tá? Mais ou menos para mal na última rodada, eu acho que é o critério para essa segunda rodada, mudou, tá? Alterou. Lembrando que antes era valorização altíssima para jogadores que pontuaram muito bem, que imitaram na primeira rodada. Só que neste ano parece estar diferente de acordo com parciais e eu vou seguir eles aqui, tá, pessoal? Não tem uma informação oficial, o Cartola não soltou uma informação oficial, mas tá aqui, tá? E é um grupo bastante, é uma fonte confiável e eu vou confiar neles, tá? Outro jogador interessante aqui para a valorização é o Félix Torres, tá? Félix Torres precisa de 2.6 para valorizar. Félix Torres enfrenta um Vasco da Gama em Itaquera o jogo. Félix Torres faz bastante desarmes, tá? É um jogador interessante aqui, pode sair com saldo de gol. Não é 100% que ele vai sair com saldo de gol, mas ele pode sair com saldo de gol.
Porém, eu vou estar indo com o Alexander Barbosa. Ele precisa de 6.10 para valorizar. Sim, ele precisa de um pouquinho mais para valorizar, mas para mim é um confronto mais tranquilo. O Juventude, ele não vai atacar o Botafogo aqui. Eu acho que o Botafogo sai com saldo de gol, tá? Acho que sai com saldo de gol. E o Alexander Barbosa é um jogador que participa muito do ataque. Pode ser que ele deixe um golzinho. Imagina se ele deixa um golzinho aqui. Aí é metade, né? Eu acho que ele vai sair com saldo de gol e deixar um golzinho aqui. Tá? Tô com palpite. Vamos lá. Deixa eu dar mais algumas dicas aqui para zagueiros, para você que queira valorizar. Gente, o jogador mais plausível para valorização, você que tá pobre, é os jogadores do Mirassol, tá? O Mirassol enfrenta um Fortaleza que não tá bem, mas assim, por exemplo, o James, ou James aqui precisa de 1 pontinho para valorização. O João Vitor precisa de 1.3, tá? Para valorização. Então, se você tá muito pobre aí, tem o William Machado também, que precisa de 1.4 para valorizar. O William Machado custando 2.44 cartoletas, enfrenta um Grêmio aí que também tá oscilando bastante, pode ser que ele vá bem, né? Mas assim, eu vou te falar, não apostam muito nisso, tá? Não aposta muito nisso. Se você quer valorizar com o jogador aí, eu acho que o Juninho seria uma boa. 3.63, ele precisa de 2 pontos para valorizar, é uma boa. O Freitas também precisa de 1.8 para valorizar, também pode ser uma boa. Mas a melhor dupla de zaga, pensando em valorização e pontuação, sem dúvida nenhuma, é Léo Ortiz e Alexander Barbosa. Gente, eu tô falando tudo com base em dados, tá? Base em dados, facilidade de jogo. Então assim, se você seguir a minha escalação, a tendência é que nós dois mitamos, tá? Não posso garantir que a gente vai mitar, porque tem muitas alternâncias durante o jogo que pode acontecer, uma expulsão, um gol contra, que a gente não tá prevendo, mas pode acontecer. Só que assim, a gente com base em dados é mais provável a gente mitar do que não, certo? Vocês concordam comigo? A gente tá com base em números. E com números não se brinca, é matemática exata. O meu lateral para essa rodada vai ser 2 jogadores que precisam de bastante pontos para valorizar. É uma valorização média, tá? 6.2 mínimo para valorizar o Vitinho, mas aqui é um jogo aqui que eu acredito no saldo de gol do Botafogo, e ele é um jogador que participa de bastante desarmes, tá? Ele tem 4 desarmes jogando fora de casa contra o Palmeiras, vai enfrentar um Juventude que cede muitos desarmes, mesmo jogando fora de casa. Tem um ponta chamado Enio, que ele é bastante arisco e que isso ajuda nos desarmes, certo? Ajuda ao lateral desarmar, vai cair pelo lado do Vitinho, então interessante o Vitinho para essa rodada. Eu vou estar indo com o Wesley também. Mas você tá dobrando 2 zagas. É verdade, eu tô dobrando 2 zagas sim. Porém, eu acredito tanto no saldo de gol do Botafogo e acho que o Flamengo também pode segurar um saldo de gol. Não acho que o Vitória vai atacar muito o Flamengo, não. Tá? E o Wesley é muito bom tanto no desarme como ofensivamente, ele pode chegar na frente. Os dois precisam de 6.5 para valorizar, tá? O Vitinho 6.2 para valorizar e o Wesley 6.7. Então, uma média aí, uma pontuação bem razoável. Eu acredito que eles podem fazer sim, tranquilamente, essa pontuação. Então essa zaga aqui pensando em pontuação e valorização, tá, pessoal? Vamos dar aqui um parecer para outros jogadores, né, gente? Para ajudar vocês. O René, gente. O René é um jogador interessante para valorizar. Precisa de 4.2 para valorizar. Ele tem muitos desarmes, tá? Jogador do Flamengo, custando 6.66 cartoletas. Ele fez 5 na última rodada, apenas com desarmes, apenas com média básica. Ele sempre foi um jogador de cartola. Ele é bom para valorizar sim, tá? O Mateuzinho do Corinthians precisa de 4.6 para valorizar. Mateuzinho, tá? Do Corinthians tem o confronto contra o Vasco. Deixa eu ver aqui o outro. Juninho Capixaba precisa de 4.4 para valorizar. Ó, o Mateuzinho aqui, Juninho Capixaba. Quem mais? O Escobar do Santos precisa de 4.7 para valorizar. E eu acho que essas são as melhores opções, pessoal. Não vejo outra grande opção aqui para valorização e pontuação.
mas eu acho que Vitinho e Wesley são os dois melhores para tanto valorizar quanto para pontuar, tá? Vamos para nossa meiuca. Nossa meiuca vai começar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui jogadores com média para valorizar. Eu vou começar com um jogador que dificilmente vai valorizar muito, tá? Mas ele pode valorizar. Ele precisa de 9.7 para valorizar, mas é unanimidade. Porque eu acho que o Bragantino toma muito gol. E quem participa muito do setor ofensivo do Fluminense é o Arias. Ele participa com gol, ele participa com assistência, ele participa com desarme, sofre falta, finaliza bastante, pra fora, pra gol. Então assim, cara, é um jogador exímio pra Cartola, é interessante essa opção, até mesmo pra capitão. Pode ser uma boa escolha aí, se você quer optar pelo Arias capitão, é uma grande escolha sim. Porque o Arias é o principal nome do setor ofensivo do Fluminense e o Bragantino tem uma defesa muito ruim mesmo. Tomou 2 gols do Ceará jogando em casa, pessoal. Então assim, a tendência é sim o Arias ir muito bem e pontuar. Apesar de precisar de 9.8, eu vou estar apostando nele e recomendo a utilização dele sim, tá? Outro jogador interessante aqui para você colocar no Cartola é o Richard Rios, tá? Ele precisa de 5.7 para valorizar. Ele fez gol agora. Ele tá participando bastante de desarmes nesse ano. Ele chega na frente, é um jogador que desarma e finaliza. Então pode ser um jogador interessante aí para ser o titular do Palmeiras e fazer gols. Eu vou estar indo com o Gabriel Bontempo, tá? Vou estar indo com o Gabriel Bontempo porque o Gabriel Bontempo ele é um jogador que precisa de pouco para valorizar. Ele precisa de 4, deixa eu ver aqui, deixa eu confirmar bem. O Gabriel Bontempo precisa de 4.01 para valorizar, tá, gente? Então não precisa de muito. 3.4 para valorizar, tá? Informação correta, 3.4 para valorizar, não precisa de muito, tá? Então acredito que é um jogador que tem média básica, não precisa de gol e assistência. Ele fez 3 desarmes e fez 7.10, sem gol, sem nenhuma assistência. Gabriel Bontempo aqui vai estar no meu time para valorização também e para pontuação. Gente, esse time aqui é para os dois, é para você mitar mesmo. O outro meia vai ser o Savarino. Aqui não tá como provável, mas o Savarino tende a jogar, tá? O Savarino aí precisa de 5.4 para valorização aí, uma média de 5 pontos. Acho que o Savarino aqui pode deixar um gol, pode deixar uma assistência. O Savarino é muito importante pro setor ofensivo do Botafogo. Ele vai jogar sim, o Savarino tem que estar no seu time aí, tá? Mesmo como dúvida, ele vai jogar. Caso ele não jogue, vai de Gregory, tá? O Gregory precisa de 5.4 para valorizar também, uma média boa. Mas o Gregory é um jogador que tem muitos desarmes, apesar de jogar em casa, ele vai muito bem, tá? O Gregory é um jogador para desarme, ele desarma bastante. Muita gente está escalando o Carrillo, precisa de 4.1 para valorizar, não acho que é uma boa não, porque o Carrillo é um jogador mais defensivo, né? Ele pode deixar um golzinho, deixar uma assistência, mas é meio complicado, né, pessoal? Então é isso, essas são as principais dicas que eu daria para meio de campo, tá? Vamos para o ataque, deixa eu tirar aqui o filtro. No ataque nós temos Yuri Alberto, tá? O Yuri Alberto, apesar de ter uma pontuação elevada para valorizar, o Yuri Alberto vai precisar de 8.5 para valorizar, mas eu acho assim que a zaga do Vasco é muito frágil, tá? E eu acho que vai dar oportunidade pro Yuri Alberto fazer gol. A Yuri Alberto aqui é uma ótima opção pensando em gol, pensando numa assistência, em finalização. Ué, cadê o Yuri Alberto? Será que eu tô passando por ele e não achei? Cadê o Yuri Alberto? Yuri Alberto aqui, ó, custando 14.10. O Yuri Alberto tem que estar no seu time. Pra mim vai ser o capitão, tá? Eu vou escolher o Yuri Alberto como capitão. Ele tá fazendo muitos gols nas últimas temporadas. Ele tá indo muito bem, tanto pra Cartola como em tudo, né? O Yuri Alberto aí, jogador de seleção brasileira, foi recentemente, aí estava na lista do Dorival, que não é mais o técnico, né? Outro vai ser o Igor Jesus, que precisa de 8.10 para valorizar. É um jogador do setor ofensivo do Botafogo aí, que enfrenta um Juventude fraquíssimo na defesa. Porém, o Igor Jesus aí tá com uma dificuldade de fazer gols, mas eu vou estar confiando nele porque
ele fez 6.9, 100 gols, sem assistência, é um jogador de média básica, então a gente pode confiar nele. Outro jogador interessante aqui é o Bruno Henrique, pessoal. O Bruno Henrique precisa de 4.9 para valorizar. Então, assim, olha só, ele fez 4 pontos de média básica, precisa de 4.9 para valorizar, enfrenta uma zaga péssima, que é a do Vitória, cede muitos gols para atacantes, e aqui pode ser uma ótima, sim, o Bruno Henrique, que é muito bom jogador também, tá? O melhor técnico, gente, o melhor técnico possível para a rodada é Renato Paiva. Gente, só deixa eu dar mais algumas dicas aqui de atacantes, tá? Tem o Guilherme também, que vai ser o nosso melhor reserva de luxo para a rodada. O reserva de luxo seu tem que ser o Guilherme, tá? O Guilherme pontua muito bem, precisa de 4 pontos para valorizar o Guilherme dos Santos, então é um jogador interessante aí pensando em média básica. Tem um Pedro Raul que pode ir muito bem, tá? O Pedro Raul é um jogador interessante, que tá fazendo muitos gols no Ceará, se reencontrou, enfrenta uma zaga difícil, uma zaga muito ruim que é a do Grêmio, e eu sou gremista, eu posso falar aqui pra vocês com propriedade. Deixa eu ver aqui um outro jogador interessante pra essa rodada. Luiz Araújo, tá? É um jogador de média básica, participa ali na frente. Se você não quer ir com o Bruno Henrique, vai com o Luiz Araújo, pode ser interessante. Deixa eu ver aqui mais opções. O Wesley do Inter pontua com muita média básica, interessante. Interessante jogador. Deixa eu verificar aqui outros. Gente, eu acho que é isso. O Cano, de repente, aqui pode participar de gol e assistência. O Cano é um finalizador nato do Fluminense. É um exímio centroavante. Agora, com um novo técnico, pode ser uma boa. O Estevão sempre é uma boa, mas custa muito caro, precisa de bastante para valorizar. Gente, eu acho que é isso, né? Acho que é isso. É isso, não foge disso não. Um Arthur, quem sabe, mas eu prefiro o Igor Jesus. Então era isso, pessoal. Era isso. O Guilherme vai ser meu reserva de luxo. E tá feito o vídeo. Gente, essa é a melhor escalação possível, tá? Igor Jesus, Yuri Alberto, Bruno Henrique. Essa aqui é a melhor escalação pensando em matemática e confrontos fáceis. Por favor, deixa o teu like, te inscreve no canal. Ajuda a gente, que a gente tá precisando, tá, pessoal? Importante.